Shalom, shalom, escolhidos, escolhidas do reino, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Guilherme Tavares, sou mentor profético e sou mestre espiritual. Eu ajudo as pessoas a descobrir o propósito delas, eu mentorio pessoas para alcançar o destino profético e uma vez unir os céus com a terra, porque esse é o meu papel e esse é o seu papel, porque se você não sabe, você não é qualquer pessoa, você é um cidadão, uma cidadã dos céus. Isso está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Vai dizer que a nossa cidadania, ela é celestial. Então, eu e você, como filhos, cidadãos dos céus, precisamos trazer os céus para a terra. Precisamos unir os céus com a terra. Precisamos ser embaixadores dos céus aqui na terra. E o que eu quero ensinar para você hoje é sobre tempos e estações, sobre o calendário hebraico. E explicar para você a importância de você seguir e entender o calendário hebraico. Por quê? Nós temos o calendário gregoriano, correto? Nós estamos já no ano de 2026, só que no calendário hebraico nós estamos já quase chegando no novo ano, que é o ano 5787. Nós estamos no ano 5786, o ano do gancho, o ano das conexões. E você, como filho, como cidadão, uma cidadã dos céus, você precisa entender isso. Não é obrigado, mas isso vai te ajudar na sua caminhada. Isso vai te ajudar no seu dia a dia, porque você não pode ser ignorante. Oséias 4:6 vai dizer: o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Então você não pode ignorar. Se você caiu nesse vídeo aqui, não é em vão, querido. Você está aqui por um propósito, porque Deus quer abrir os seus olhos, a sua visão, para você descobrir segredos que vão mudar a sua vida, mudar a sua jornada. E o melhor, vai te levar para o destino profético, a qual Deus ele já escreveu antes da fundação do mundo, todos os seus dias, como está escrito lá em Salmos 139. Amém? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, já deixa já o seu joinha, o seu like e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Vamos espalhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão aprender, vão ser libertas através desse canal. Amém? Então, pega aí papel, caneta, Bíblia. Eu quero falar para vocês hoje do dia 2 de Shevat. Pessoal, nós estamos no dia 20 de janeiro. Amém? Porém, no pôr do sol de ontem, dessa data gregoriana, acessamos um novo dia do calendário hebraico, o dia 2 de Shevat. Como eu fiz uma aula ontem explicando para vocês, nós estamos no novo mês, no mês de Shevat. E esse mês eu quero trazer para vocês muitas revelações para vocês não ficarem à mercê, ok? Primeiro ponto, eu quero que você entenda o seguinte: o mês que nós acessamos é esse mês, Shevat, correto? A tribo que é associada para esse mês, todo mês tem uma tribo. A tribo associada para esse mês é a tribo de Asser, ok? Asser. Essa é a tribo que é associada para esse mês. Eu quero que você também entenda que tem uma letra hebraica desse mês. Amém? Que é a letra Tsad, que é como se fosse um X e no final assim. É difícil até explicar para vocês, mas depois eu vou mostrar para quem está lá no meu grupo, ok? E qual é o elemento espiritual dessa letra e o elemento espiritual desse mês? É a água. E qual é o órgão espiritual? A boca. Amém? Eu não sei se você vai entender, mas todas as pessoas que elas são desse mês, que elas são dessa tribo, o órgão espiritual delas é a boca, o órgão principal, ok? Mas se você quiser aprender melhor sobre isso, me procure para você fazer o seu mapa de destino, que lá eu explico tudinho sobre essa questão. Agora presta atenção, que eu quero que você tenha uma clareza de tudo isso. Shevat é conhecido como o mês que a seiva ela começa a subir. Já pega o papel aí, sua caneta e anota isso, tá? Shevat é o mês que a seiva ela começa a subir. Mesmo que externamente pareça inverno, né? Mas por dentro a árvore já está preparada para frutificar. Pessoal, o significado desse mês é um significado muito poderoso em questão de colheita. Por isso que eu falo, é preciso estar alinhado mês após mês. Claro que tem gente que está descobrindo isso hoje, só que dá tempo de você se alinhar, dá tempo de você se preparar. Claro que dá tempo para tudo. Você só precisa correr atrás dos prejuízos, porque quanto mais você espera, quanto mais você ignora, mais para trás você fica, e aí sim vai ficar um pouco difícil de você recuperar, de Deus restituir
os anos que foram roubados de você e perdidos de você. Amém? Então, o significado desse dia é muito poderoso. Como eu falei, nós não podemos ignorar nada. Nós estamos no dia 2 de Shevat. E qual é o significado do número 2 na Bíblia? O número 2, gente, ele fala de alinhamento, ele fala de testemunho, ele fala de concordância, já anota aí, viu? Fala de decisão, fala de confronto entre duas vozes. Vocês estão entendendo, gente? É muito importante você ter noção disso. Lá em Deuteronômios, capítulo 19, versículo 15, anota aí também, que vai dizer: pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelece toda a palavra. Não, vou repetir. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelece toda a palavra. Gente, isso é fantástico. O dia 2 é o dia de ajustar a voz e alinhar as decisões que precisamos tomar. Como um povo bíblico, né, nós precisamos entender isso. Por quê? O povo bíblico, eles vivia em Shevat de uma forma que era necessária. Historicamente, né, e espiritualmente, Shevat era um tempo de avaliar a terra. E aí, você já avaliou sua terra ontem e hoje? É preciso avaliar a terra, presta atenção, e ver quais são as árvores que estavam fracas. Não, eu vou repetir isso aqui porque você precisa entender. Historicamente, o mês de Shevat é o mês onde, ou melhor, é o tempo onde eles avaliavam a terra. Eles iam ver as árvores, qual árvore estava fraca. E eles vinham corrigir a irrigação das árvores e fortalecer as raízes. E preparar o quê? O solo para o futuro. Não, você não está entendendo não isso não, né? Se eu fosse você, eu já compartilhava e deixava o seu like. Porque olha a revelação que eu estou entregando para você. Isso é muito poderoso. Então, peraí, mestre. Esse mês é o mês que eu tenho que avaliar a terra. Eu tenho que ver quais árvores na minha vida estão fracas. Eu tenho que corrigir a irrigação e tenho que fortalecer as raízes e preparar o solo para o futuro? Sim, é isso que você precisa fazer para esse mês. Vocês estão entendendo isso, gente? Jeremias 17:7, no versículo 8, vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor. Olha só, bendito o homem que confia no Senhor. Será como árvore plantada junto às águas. Você confia? Como que está a sua fé hoje? Como que está a sua esperança hoje? Porque lá em Provérbios 13:12 vai dizer: a esperança demorada enfraquece o coração. Só que o que enfraquece o coração, de fato, é você esperar o que não tem nada a ver com o seu propósito. É você ficar paralisado, esperando que as coisas aconteçam, mas você não se move. Então, entender sobre tempos e estações é o que vai mudar a sua vida, é o que mudou minha vida. Claro, para não só o tempo e estações, juntando todo o conhecimento, toda a sabedoria e o cumprimento do meu propósito. Né? Estou cumprindo o meu propósito. Isso é muito importante. Isso é essencial. Então, presta atenção. Eu quero que você entenda o seguinte. Eles entendiam algo que hoje nós esquecemos. O povo daquele tempo, eles entendiam coisas que hoje nós ignoramos. Essa é a verdade. Por quê? Quem cuida da raiz no tempo certo não luta pelo fruto depois. Se eu fosse você, eu anotava essa frase aí, anotava até, pegava um papel gigante, colocava até na sua geladeira, ou colocava nos seus stories. Por quê? Presta atenção. Quem cuida da raiz no tempo certo não luta pelo fruto depois. Se você cuidar agora, querido, pode ficar tranquilo, que depois tudo ficará normalmente da forma que Deus ele quer. Vocês estão entendendo, gente? Agora, qual que é a chave desse dia 2? A chave é: a voz que alimenta ou envenena. Anota isso. A voz que alimenta ou envenena. E aí eu te pergunto, sua voz, ela alimenta ou ela envenena? As suas palavras alimentam o seu propósito ou elas envenenam o seu propósito? Porque Shevat, ele governa a boca. Anota isso. Shevat governa a boca, igual eu falei. O órgão principal para quem nasceu nesse mês, tanto em Shevat, né? Vai ser até difícil explicar isso aqui, porque isso aqui eu faço no mapa de destino. Mas quem nasceu nesse mês, o órgão mais atacado é a boca. E o órgão mais importante também é a boca. Então, tudo isso é essencial você descobrir. Inclusive, eu já quero até convidar você, se você não faz parte do meu grupo, na descrição desse vídeo tem um link para você acessar o nosso grupo do WhatsApp, a nossa comunidade profética, onde lá acontecem muitas aulas que aqui eu não faço, ok? Então, aqui eu faço vídeos, às vezes eu faço lives, mas no meu grupo, na minha comunidade, é onde eu ensino profundamente os ensinos da palavra, ok? Então, presta atenção, anota isso. Shevat governa a boca, ok?
No dia 2, entenda que Deus ele confronta palavras repetidas. Deus ele confronta confissões antigas, murmurações disfarçadas de oração. Tem gente que está ali murmurando, pai, não sei o que, reclamando, mas é uma murmuração disfarçada de oração. Discurso de sobrevivência, isso que Deus confronta. Discurso de pessoa que só está sobrevivendo. Pessoal, não é um mês para você para pedir mais, é um mês para você parar de sabotar com a sua própria boca. Provérbio 18, 21 deixa claro, a morte e a vida estão no poder da língua. Pessoal, eu espero que essa aula tenha feito sentido para você. E se fez sentido, eu vou gravar para vocês o trono da maldade que opera nesse mês. Quantos querem aprender o trono da maldade que opera nesse mês? Se você quer, comente aqui. Se você quer, deixa o seu like, compartilhe, porque eu vou gravar para vocês. A próxima aula vai ser falando dos tronos, ou melhor, perdão, dos tronos não, o trono desse mês. Os tronos da maldade que todo mês acontece, todo mês um espírito, uma potestade, um principado, perdão, ele se assenta em um trono, um principado, ok? Que são espíritos principais, são espíritos de alta patente. E eu vou explicar isso para você. Todo mês se assenta um espírito, um principado no trono da maldade, e ele governa sobre o mês. E é isso que você precisa entender, porque você que não entende de tempos e estações, você é o mais atacado, você é o mais vulnerável. O mais vulnerável, porque você não está blindado, você não entende, você não sabe o que está acontecendo. Então ele ama atacar essas pessoas. Agora presta atenção. Qual é o tema, ou melhor, para centralizar o tema aqui, só para mim poder trazer mais uma característica poderosa desse dia 2. Por quê? Presta atenção. Qual que é a importância de tudo isso? Entenda o seguinte, a voz que cura a raiz. Presta atenção, como assim? A voz que cura a raiz. Esse mês é importantíssimo você entender essa questão da sua voz, das suas palavras, do que você fala. Entende? É igual eu falei, ou você alimenta, ou você envenena aquilo que Deus ele já te deu. A mensagem profética, a mensagem-chave que eu quero entregar para você nesse dia é: antes de Deus liberar novos frutos para você, antes de Deus liberar para você novos frutos, ele vai confrontar a voz que alimenta as raízes. Você está entendendo? Fez sentido para você? Sim ou não? Agora, só mais um alerta para esse dia. Cuidado com decisões precipitadas, ok? Falar demais, expor processos. Não exponha seus processos internos para qualquer pessoa nesse dia. Reclamar do tempo sem discernir o ciclo. Não reclame de nada. Em tudo dai graças. Porque quem não entende Chevette, pessoal, quem não entende Chevette é importante você entender. Entende? Se você não entende, você força frutos, você se frustra, você rompe alianças. Entende? E o pior, você abandona o processo. E abandonar o processo, com todo respeito, é a maior burrice que um ser humano pode fazer. Entende? Entende? Isso é sério, seríssimo. Agora presta atenção. Para esse dia, até o pôr do sol, eu quero falar para você, eu quero passar algumas tarefas aqui, claro, se for viável para você, se fizer sentido. Primeiro ponto, eu quero que você pegue o papel, escreva 3 frases, amém? 3 frases que repetem sobre a sua própria vida. Anota isso. Pega o papel, escreva 3 frases que repetem sobre a sua vida, sobre a sua própria vida. E, segundo ponto, pergunta. Aí você vai perguntar, isso me alimenta ou isso enfraquece minha raiz? Você vai escrever a frase, você vai ler a frase, você vai perguntar, isso me alimenta ou isso enfraquece minha raiz? Terceiro ponto, você vai substituir aquela frase por uma confissão bíblica. Confissão bíblica. Certo? Exemplo, vamos lá, exemplo. Às vezes, essa frase que se repete na sua vida, a frase que se repete na sua vida é a frase: nada dá certo pra mim, nada dá certo pra mim, nada dá certo pra mim. Aí agora você vai o quê? Você vai substituir, você vai colocar assim, ó: minhas raízes estão sendo curadas e o meu tempo de frutificar está chegando. Eu só estou dando um exemplo, você não vai escrever igual eu, você pode até usar esse modelo. Amém? Vocês estão entendendo, pessoal?
Então, é muito importante você entender. Pessoal, Shevat não é o mês do barulho do fruto, é o mês do silêncio das raízes sendo curadas. Então, que Deus abençoe vocês. Se você gostou desse vídeo, dessa mini aula, acesse o nosso grupo, que lá são aulas mais profundas, onde eu trago temas poderosos, tudo dentro da palavra, tá? Aqui não tem axiologia, aqui tem Bíblia, e eu posso provar isso para você. Amém? Deus abençoe vocês. Não se esqueça, na descrição do vídeo tem o link para o grupo. Deixa o seu like e compartilhe esse vídeo. E outra coisa também, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Deus abençoe vocês. Shalom, shalom. Já ia falar Shabbat Shalom. Tão acostumado, amém? Já ia falar Shabbat Shalom. Deus abençoe vocês. Shalom, shalom e até o próximo vídeo.